Boa tarde, turma. Paz, tudo bem? Então, espero que por aí o calor não esteja 100 graus, igual está aqui. Vamos lá. Hoje é a nossa segunda aula falando a respeito da teologia do reino e tem muita coisa para a gente falar a respeito desse assunto, tá? Vamos começar aqui no tópico do nosso material, que eu já coloquei no grupo para vocês, falando a respeito dos demônios. Quando a gente chega lá nos evangelhos sinóticos, nós vamos perceber que a evidência mais clara do poder de Satanás é justamente a habilidade que os demônios possuem de se apossar das pessoas, sendo representados sempre como espíritos malignos. Se a gente voltar um pouquinho atrás, quando a gente chega no livro de Samuel, a gente percebe que Saul, por exemplo, em algum momento ele é atormentado por um espírito maligno, não é isso? E esse espírito só se afastava dele quando Davi tocava a sua harpa. Então, esses espíritos, esses demônios, eles são sempre representados como espíritos malignos. Porém, chega num momento, lá no Novo Testamento, né, lá nos Evangelhos Sinóticos, já no ministério de Jesus, que vai chegar um momento, logo no início do ministério ali em Cafarnaum, que Jesus vai se deparar com um demônio que o reconhece imediatamente. Só de bater o olho nele, já sabe quem ele é. E declara: que temos contigo, Jesus Nazareno? Já vieste nos destruir? Bem sei quem és. És o Santo de Deus. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 24. Então, na corrente judaica, ali no judaísmo, o que se esperava é que a destruição dos poderes de Satanás acontecessem lá no final dos tempos, quando o reino de Deus já deveria de se manifestar. Só que o demônio reconheceu em Jesus um poder capaz de destruir o poder satânico ali mesmo naquele momento. O representante do reino, que já e ainda não, como foi falado na última aula, ele tem um poder, ele carrega em si um poder capaz de destruir agora, nesse momento, todo o poder satânico. Então, muitas vezes, a possessão demoníaca, ela se demonstrava de vários modos, e isso até nos dias atuais. Algumas vezes, a possessão ela vai estar associada à natureza física, como, por exemplo, uma pessoa muda, cega, uma pessoa com epilepsia. Então, naqueles tempos, essas doenças, essas enfermidades ou essas deformidades, elas eram atribuídas a espíritos malignos, tá? A possessão demoníaca. Isso fica muito claro em Mateus 9:32, em Mateus 12:22, Mateus 17:15. Mas tem um lugar em que a possessão demoníaca é vista como uma doença mental. É justamente no caso do endemoniado gadareno, que vivia vagando nos túmulos. Ele tinha uma força sobre-humana, era insano, era uma pessoa fora de si. Mas logo após a sua cura, o jovem foi visto, vestido e em perfeito juízo. Isso está lá em Marcos 15. E a sua doença foi devida ao fato de que a sua personalidade caiu na influência dos poderes satânicos. Então não se pode descartar a possessão demoníaca como uma interpretação antiga para o que hoje sabemos ser formas variadas de insanidade. Então eu vou abrir um parêntese aqui para um comentário. Eu comentei com vocês lá atrás, nas primeiras aulas que nós tivemos, quando eu falei para vocês a respeito de a igreja de 100 anos atrás, ela não lidava com casos de depressão, de síndrome do pânico,
né, de bipolaridade, como doenças, como enfermidades a serem tratadas, mas ela lidava com essas questões como sendo espirituais. Então, o que acontecia? Ao invés de se orientar o membro, o fiel, a buscar ajuda médica, se orientava a orar, jejuar e passar pelo processo de libertação. E com isso, a doença ela ia só agravando, só piorando. Então, quando a pessoa não queria passar pelo processo de libertação, ou ela confiava apenas no medicamento, então você não tem fé. E isso não era por maldade, mas isso era por falta de conhecimento. Então hoje, graças a Deus, né, as coisas evoluíram bastante e a igreja tem acesso à informação. Nós temos vários profissionais das áreas aí congregando nas mais diversas denominações e dando assistência a essas pessoas que precisam de amparo. Mas até bem pouco tempo atrás, essa era uma realidade, né? Que as pessoas que tinham problemas psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, eram vistas como demônio, problema espiritual. Então, o que acontece aqui? Nós acabamos de ler que o fato desse rapaz ele ter um problema, de repente, de ordem psíquica, fazia com que ele ficasse tão vulnerável que os demônios se aproveitassem da situação e se apossassem dele. Tá? Então é isso justamente que acontece. Uma pessoa que está passando por um pânico, uma depressão, por um problema psíquico qualquer, psiquiátrico, seja lá o que for, ela vai ficar vulnerável. E então é muito comum esse tipo de exposição, tá? E aí nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, geralmente nos evangelhos, a possessão demoníaca é diferenciada das outras doenças. Jesus cura tanto enfermos quanto liberta possessos. Isso a gente vê em Marcos 1,32. A possessão, então, ela vai ser distinguida da epilepsia e da paralisia, como a gente vê lá em Marcos 4,24, por exemplo. Vai ser distinguida também da enfermidade e da lepra, que são vistos como pecado, não é isso? E houve indivíduos praticando mágicas, lembram disso? E encantamentos afirmando que podiam expulsar demônios, porém a crença em demônios e o exorcismo no mundo antigo era relacionado ao pior tipo de mágica que poderia existir. Então as pessoas que faziam esse tipo, que usavam desse tipo de recurso, elas não eram bem vistas. Então isso vai causar um certo espanto no ministério de Jesus, né? O fato dele fazer essas coisas, mas não só fazer, não só tratar das pessoas endemoniadas, mas era principalmente a autoridade que ele demonstrava. Bastava uma palavra. E diz assim: e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Nós vemos isso lá em Marcos 1,27. A mensagem de Jesus, então, a respeito da vinda iminente do reino de Deus, implicava em uma luta fundamental com o reino do mal e a vitória sobre ele. Nós falamos na última aula, né, que essa era, esse século, esse tempo, ele tem um objetivo claro de se opor ao reino de Deus. Então o propósito de Jesus, ele sempre foi ético, usando os conceitos da sua época como símbolos para atingir a finalidade ética da sua mensagem. Ele nunca pretendeu fornecer informação sobre as condutas desses seres ou como eles agiam, quem eles eram. Ele não perdia tempo. Eu falei para vocês que eu estou dando uma aula de angelologia
E a Bíblia, ela não se aprofunda nesses temas, né, de anjos, de demônios, porque o objetivo não é esse. O objetivo é a mensagem de Jesus, é o reino, é o evangelho do reino, é a redenção. Então não se aprofunda nisso, até porque da maneira como o ser humano é místico, se a Bíblia fosse um livro que desse vazão para esse tipo de mensagem, se aprofundando nesse tipo de tema, muita gente ia se deter, ia se ater a isso, tá? Então a expulsão de demônios no ministério de Jesus, ele foi o propósito essencial da irrupção do reino de Deus em meio a uma era dominada pelas forças do mal. Jesus, ele estava absolutamente consciente de estar engajado em um conflito que continua ocupando um lugar central na sua missão messiânica. E o elemento demoníaco, ele é essencial para a compreensão da interpretação que Jesus faz a respeito do pecado e da necessidade do reino de Deus que a humanidade tem. Porque o reino de Deus, como a gente já falou na primeira aula, ele vem ser estabelecido porque existe uma necessidade. Tá? Nós começamos a falar a respeito dessa necessidade. Havia uma necessidade de que o reino de Deus fosse estabelecido. Então o homem, ele se encontra em uma situação de escravidão. Ele está subjugado a um poder maior do que ele mesmo. E no meio disso tudo, a cereja do bolo da missão de Jesus é justamente a necessidade de resgatar os homens da escravidão do reino de Satanás, trazendo-os para o reino de Deus, para o reino da sua maravilhosa luz, não é assim que o texto bíblico diz? Então, certamente, quando olhamos para os seres humanos, Jesus olhando, ele observa as almas como um verdadeiro campo de batalhas, onde o conflito entre os poderes de Deus e os poderes de Satanás estão acontecendo. E isso é uma realidade. O mundo espiritual, ele é real. A história da crença da igreja em demônios, ela vai ser usada por pessoas supersticiosas, principalmente para provocar ainda mais mal e sofrimento. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia não vai se aprofundar nisso por causa do misticismo também das pessoas? Primeiro porque a mensagem, o objetivo não era esse, e porque pessoas mal intencionadas ou pessoas alienadas, elas vão se ater a esse tipo de mensagem. Então, apesar desses abusos, né, nem a ciência nem a filosofia podem provar que os seres sobrenaturais não existem. Nós estamos falando de anjos e demônios, tá? Falando aí um pouquinho sobre o mundo. Embora Jesus partilhasse da ideia do Novo Testamento no tocante à era presente como o domínio de Satanás, então esse mundo, essa era presente, esse século, como nós falamos na última aula, né, é um mundo o mundo jaz no maligno, não é isso? É um mundo que está ali imerso em corrupção, o mal, né, prolifera o tempo todo. Então ele não considerou o mundo como como que tivesse sido criado mal. O mundo é mal, ele não considerou isso. Havia aquele dualismo grego, né, que vai contrastar a alma e o corpo, e o pensamento gnóstico também, que surgiu um pouco depois e que considerava o mundo material como sendo o reino do mal, né? E a gente tem aquela ideia, tudo que é da carne é mal, tudo que é do espírito é bom, parte desse pensamento. Já o pensamento hebraico, ele considerava o mundo como a criação de Deus. E mesmo sendo cheio de males por causa do pecado, era em si mesmo, em si só, ele era bom. E Jesus partilhava dessa visão hebraica do mundo, sabe? Jesus usava tanto as ilustrações da natureza para os seus ensinamentos, como prova de cuidado constante e imutável de Deus para com as suas criaturas. E isso a gente vê em Lucas, em Mateus, a gente vê isso direto. Não há um espírito de negação do mundo, mas também não há
ascetismo nos ensinamentos ou na conduta de Jesus. Jesus atraiu a ira dos religiosos de seus dias por causa de seu hábito de comer junto com pessoas consideradas pecadoras ou impuras. E quem considerava essas pessoas pecadoras ou impuras eram os homens. Ele usava metáforas de banquetes e de festas para ilustrar as alegrias escatológicas do reino de Deus, né? Aquilo que está por vir, quando o reino estiver totalmente estabelecido. Ele era acusado de ser comilão e beberrão. Acho que é por isso que nós herdamos isso, hein? A gente gosta de comer pra caramba. Crente come. Mas apesar de Satanás ser considerado o dominador desse século, o mundo ele continua sendo propriedade de Deus. Lembra que nós falamos na última aula, na primeira aula, aula passada, né? Que Satanás oferece para Jesus no deserto, logo após o batismo, tudo isso aqui eu te darei se prostrado me adorares, né? Cara de madeira que eu falei para vocês, porque o mundo não era dele, ele não tinha nada para oferecer para Jesus, né? Nada na criação é considerado ruim em si mesmo, porque foi Deus que criou. E a pecaminosidade do homem, ele não está no fato dele ser uma criatura com apetites carnais. Assim como o bem supremo da humanidade também não pode ser encontrado na criação. Porque seria inútil ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Marcos 8 fala sobre isso. Nesse contexto, o mundo como o cosmos não é um mundo físico, mas é um mundo complexo das experiências humanas aqui nessa terra. Alcançar tudo o que se deseja nessa terra não é considerado um mal. Não é mal você conquistar coisas, não é mal você desejar coisas, não é mal você trabalhar, fazer planos, juntar dinheiro para trocar de carro, para comprar uma casa melhor. Não é mal isso, não é mal. Mas é o objetivo que deve ser o centro da sua vida. Então é possível que você tenha todas as coisas na terra e venha perder a sua verdadeira vida, aquela que só pode ser encontrada em Deus, porque tudo vai depender do objetivo, da motivação. Porque se o ter coisas, obter coisas, conquistar coisas forem o centro da sua vida, aí você perde a vida eterna. Quando as riquezas dessa vida elas se transformam na preocupação do homem e se colocam acima de Deus, né, elas se tornam sim o pecado e a morte, que é o que nós acabamos de falar aqui. Isso está lá em Lucas 2,16. Somente pela obra de Deus que nos capacita a colocá-lo em primeiro lugar, porque nós não temos condição sozinhos de fazer isso, é que o nosso amor pelo mundo vai poder ser sobrepujado, ou seja, ficar abaixo do amor que nós temos a Deus. Tá? Marcos 10, 27 fala sobre isso. E a humanidade? O próprio Jesus, nos seus ensinamentos, faz distinção entre aquilo que é transitório e aquilo que é permanente. E a escatologia, ela pertence aos elementos transitórios. O centro permanente desse ensino vai se encontrar justamente na relação de filiação entre a humanidade e Deus, ou seja, nós temos um pai, tá? O ser humano tem um pai, nós somos filhos do mesmo pai. Só que tem uma diferença, que tem uns que correm pro pai e tem outros que correm do pai, né? Então, existem 4 ensinos básicos que vão constituir o centro permanente de tudo isso. Em primeiro lugar, os seres humanos eles têm um valor supremo como filhos de Deus. Não tem o texto bíblico que diz, né, que nós somos muito mais importantes, muito mais valiosos. O nosso valor está acima de toda a criação, de toda a criatura. Em segundo lugar, está a obrigação do homem como filho de Deus. A humanidade ela deve a Deus uma relação de confiança
e obediência filial, a obediência de pai e filho, a obediência que um filho deve ao seu pai. Isso é um débito. Nós estamos em dívida com Deus o tempo todo. Nós devemos a Ele confiança e obediência. Eu estava vendo um vídeo esses dias em que um bebezinho começando a dar os primeiros passos. Então, de tanto ele tentar sozinho, ele ia caindo, levantava e tentando se equilibrar, ele caía. Então, ele começou a sentir medo de tentar andar. E ficava só engatinhando, se arrastando, mas as tentativas de tentar caminhar sozinho cessaram. Até que o pai, percebendo isso, o pai ficou o tempo todo junto dele, segurando pelas mãos e incentivando ele a levantar e dar os primeiros passos, a ponto de que ele se sentisse tão confiante de que ele se esquecia do medo, o medo de cair, o medo de se machucar. Então, quando o pai estava por perto, ele segurava na mão do pai e ia, sem a menor preocupação, sem problema nenhum. Mas quando ele estava sozinho, ele ficava olhando para os lados e procurando o pai para segurar na sua mão. Então, essa confiança que nós precisamos, que nós devemos a ele. Em terceiro lugar, está a irmandade dos homens, porque a paternidade de Deus é universal. Eu não sei se é o Salmo 92 ou 97 que fala sobre isso. Que Deus, Ele é Deus de todos os povos. Ele é o Deus de toda a terra. Então, nós é que fazemos acepção, Ele não faz. Então, Ele é o Pai de todos, Ele criou a todos, Ele ama a todos. Só que falta a nós essa compreensão de que somos todos irmãos. Na nossa compreensão, somos irmãos somente aqueles que professam a fé em Jesus. Os outros que não professam a fé em Jesus, ou que não acreditam, ou que professam a fé em outras coisas, em outros deuses, eles não são nossos irmãos. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos disso. Ele continua sendo o Pai. A questão é que ele reconhece a sua paternidade, mas muitas vezes o ser humano não reconhece a filiação. Tá? Então, em quarto lugar está o reconhecimento que o pecado quebrou a relação de filiação. Então, quando nós não reconhecemos essa relação de filiação, ele é o meu pai, eu sou filho dele. Isso é justamente o pecado que rompeu, né, essa membrana, mas não alterou a paternidade de Deus. A consciência de que ele tem de que é pai, ele continua sendo pai, ele continua nos enxergando como filhos. A nossa percepção é que mudou por causa do pecado. Então a missão de Jesus, no primeiro momento, ela vai ter como objetivo restaurar aquilo que pertence à humanidade, tá? Que são esses pontos aqui que nós acabamos de falar. Apesar de Jesus nunca ter falado de Deus como pai de todos, né? A não ser no momento em que ele fala da oração do Pai Nosso, Pai Nosso dos céus, lembrei da música. A não ser aos seus discípulos, né? No momento em que ele está ensinando a oração do Pai Nosso. A paternidade de Deus é um dom do reino de Deus, porque aquele que se reconhece filho, se reconhece integrante do reino. Jesus, então, considera a humanidade mais valiosa do que o mundo animal. Isso está muito claro lá em Mateus 6, 26 a 30. Deus se importa com a humanidade, se importa sim, Mateus 10, 30. E como criaturas, a humanidade tem o dever de servi-lo, sem exigir coisa alguma em troca. E tudo o que fazem dentro de suas possibilidades, fazem apenas o esperado pelos servos. Olha, se nós temos o dever, a obrigação de servi-lo, tá? Tudo que nós fizermos aqui
é parte integrante do serviço. É o que se espera de um servo. Não é nada demais. Oh, quão maravilhoso. Oh, que serviço bem feito. Oh, que perfeição. Não, é o serviço esperado por todos os servos. Isso a gente vê muito claramente lá em Lucas 17, de 7 a 10. Como criaturas, o ser humano ele é completamente dependente de Deus. E é por isso que em várias ocasiões nós somos comparados a ovelhas. Porque a ovelha ela é justamente esse animal que depende completamente do pastor. Ela não sabe buscar a provisão, o recurso, o refúgio, o lugar seguro. Ela não tem esse instinto de procurar tudo sozinha.Ela depende exclusivamente do seu pastor. E isso a gente percebe lá em Mateus 5:36, Mateus 6:27. O homem, ele pode até procurar segurança nos bens materiais, e como procura, né? Mas Deus pode tirá-lo de perto das suas riquezas antes mesmo de desfrutá-las. Louco, ainda hoje, né? Pode ser requerida a tua vida, a tua alma. E o que você vai fazer com tudo isso que você ajuntou? Lucas 16:21, ele fala um pouco a respeito desse apego. Deus, ele pode condenar um homem ao inferno, pode julgá-lo. E isso é muito sério. Eu estava dando uma aula esses dias, onde um aluno falou assim: professora, nós comentamos numa outra aula aqui com outro professor que todos os caminhos levam a Deus. E a professora: não, de jeito nenhum, somente Jesus é o caminho, só Ele conduz a Deus. E aí eu falei para eles, eu já ouvi isso. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, somente Jesus conduz o homem a Deus, não existe outro caminho. Porém, existe um pensamento aí, uma frase que diz assim: todos os caminhos conduzem a Deus, vírgula, no dia da salvação, no dia do julgamento. No dia do julgamento, todos vão comparecer diante de Deus. O crente, o incrédulo, o que tem uma fé diferente, o que não acredita nisso, naquilo, todo mundo vai comparecer diante de Deus, todos. Então, todos os caminhos nos levarão até Deus no dia do julgamento. Levarão para ser julgados. Agora, para a salvação, somente Jesus. Então, fiquem atentos a isso. Quando vocês ouvirem isso, vocês vão se lembrar. Jesus, ele considera a todos como pecadores. Isso aí é fato. Isso é provado pelo fato dele ter dirigido as palavras de arrependimento até mesmo aos discípulos. Ele não exclui os discípulos. Até eles ouvem que vocês precisam se arrepender, até eles que caminhavam com ele. As tragédias da vida, elas não são imputadas a uma pessoa de acordo com a sua pecaminosidade. Mas mesmo assim, ela precisa se arrepender para não perecer. Você pode ser bom como for, você pode ser o melhor obreiro, você pode ser nota 10. Mas você não está isento de passar por problemas, por dificuldades, tá? Lucas 13, de 1 a 5, fala sobre isso. E até mesmo Israel está perdido. E Jesus veio para buscá-lo e salvá-lo. Quando Jesus declarou que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, em Mateus 2,17... ou quando ele fala dos justos que não precisavam de arrependimento lá em Lucas 15:7, ele está falando justamente dos judeus religiosos que se achavam justos, a última Coca-Cola do deserto, e não ouviam as suas advertências. Tudo isso que ele está falando não é pra gente, porque nós somos justos. E o entendimento de justiça deles estava atrelado ao cumprimento das leis. Então, se eu cumpro as leis, eu sou justo. Então, isso tudo que ele está falando, que ele está pregando, não serve para mim, não é para mim. A sua chamada à salvação, ela é dirigida àqueles que estão prontos para ouvi-lo. Porque justamente ao ouvi-lo, reconhecem a sua pecaminosidade.
Jesus, um belo dia, num jantar na casa de um fariseu, Simão. Ele é convidado e ele se senta à mesa junto com os demais convidados, doutores da lei, e todos são honrados, menos Jesus. E de repente a notícia corre que Jesus está na casa de Simão fariseu. E vem uma pecadora que ouviu falar de Jesus, uma pecadora que muito provavelmente já devia ter ouvido a mensagem dele em algum lugar. E ela vem e ela observa o jantar, porque nesse contexto ocidental e judaico, a casa fica aberta e todo mundo observa o que se passa num dia de festa. Até quem não foi convidado fica do lado de fora observando o que está acontecendo lá dentro, né? E essa mulher, ela vê que todo mundo foi honrado ao entrar, menos Jesus. E ela, que é a pessoa que se considera a mais pecadora de todos naquele ambiente, naquela sala, ela sabe que ele tem poder para perdoar. E não só poder, mas ele tem amor e misericórdia para perdoar. Então ela se aproxima dele e vai somente até os pés e derrama o seu perfume precioso nos pés e enxuga, chora sobre os pés, enxuga com os cabelos e beija. Toda aquela honraria que deveria ter sido feita pelo dono da casa, pelo anfitrião, e foi negada a Jesus, é feito por essa mulher pelo simples fato de reconhecer que ele é o único que tem autoridade e poder para perdoar pecados. E diante dele, naquela cena de entrega, de rendição, ela sente, ela entende, ela crê que está sendo perdoada de todos os seus pecados, e por isso ela rende a maior adoração de todos, adorando, beijando, chorando aos pés de Jesus. Ela não ousa exigir nenhum lugar à mesa, porque o melhor lugar para estar, para quem é perdoado, se enxerga como pecador e se sente perdoado, é aos pés de Jesus. Pedro, quando Jesus está no seu barco, que ele vê a pesca maravilhosa, ele diz para Jesus: aparta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, um encontro de um homem, de um pecador com Jesus de Nazaré, sempre vai fazer isso, sempre vai fazer com que a gente se enxergue os nossos pecados, enxergue como nós somos e venhamos enxergar como ele é também, quem ele é, o único que tem poder para perdoar pecados, tá? Falando um pouquinho sobre o reino de Deus ainda, que tem muita coisa para falar. Antes de continuar aqui, eu quero agradecer a vocês pela recepção. Quero agradecer também por aquela sala top demais, tudo arrumadinho, bonitinho, geladinha, tudo nos trinques mesmo para receber os alunos, os professores. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Quero agradecer ao pastor Carlos também pela graça de estar com a gente num culto lá no último sábado, que foi maravilhoso, foi muito bom. Nós ficamos muito gratos mesmo, pastor, de verdade. Ficamos muito agradecidos ao Senhor pela sua disponibilidade em nos atender e pela maravilha do que Deus fez naquele lugar. Muito obrigada. Vamos lá, vamos dar continuidade. O reino de Deus. Marcos, ele introduz a missão de Jesus com as seguintes palavras. A gente viu isso lá no início, né? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mateus, ele vai dizer diferente, ele vai resumir o ministério de Jesus em poucas palavras. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Lucas, ele já vai falar a respeito daquele momento lá em Lucas 4:21, que Jesus leu o rolo da lei de Isaías e fala a respeito de uma profecia, e no final ele fecha com chave de ouro dizendo
hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Algumas interpretações concernentes ao reino de Deus. Vamos lá. Com uma variedade de formas e detalhes, sempre muito distinta das outras, desde Agostinho até os reformadores que nós temos conhecimento, o ponto de vista predominante foi que o reino de Deus deveria ser identificado com a igreja. Até hoje, fazer uma pausa para um comentário, até hoje, quando o crente fica sem ir à igreja, dois domingos seguidos, 2 quartas seguidas, e aí encontra com outro e ele vai dizer assim: olha, meu irmão, a Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque ele associa o reino de Deus à igreja. Isso é uma ideia, uma associação muito antiga, tá? E a gente fala, nossa, não tem nada a ver, mas é uma associação muito antiga. Na atualidade, a igreja constitui o povo do reino e não o próprio reino. A igreja constitui o povo que vai fazer o volume, que vai fazer o bolo, mas não é o próprio reino, tá? Da perspectiva liberal, um homem chamado Harnack, ele via o reino de Deus como a pura religião profética ensinada por Jesus. A paternidade de Deus, a irmandade dos homens, o valor da alma humana e o amor, tudo isso que já foi falado aqui. O elemento apocalíptico do ensino de Jesus foi apenas um envoltório que tinha a verdadeira mensagem religiosa. E outros vão interpretar o reino de Deus como sendo apenas uma experiência religiosa pessoal. Ou seja, muitos vão interpretar o reino de Deus como sendo o reino dentro de cada um. Quando chega no ano de 1892, um homem chamado Johann Weiss, ele vai publicar um livro que fala a pregação de Jesus acerca do reino de Deus. Nesse livro ele vai argumentar que a perspectiva que Jesus tinha acerca do reino era muito semelhante à dos apocalipses judaicos. Era bem futurista e escatológica, onde a vitória do reino de Deus sobre Satanás já havia sido conquistada lá nos céus. E Jesus proclama sua vinda à terra. O reino, então, vai ser um ato sobrenatural de Deus. E quando isso acontecer, Jesus será o Filho do homem divino. Prestem atenção que esses são entendimentos acerca do reino de Deus. Olha, Albert Schweitzer, que é um nome muito comum, muito conhecido nosso, ele vai interpretar que toda a carreira de Jesus, do ponto de vista da interpretação escatológica do reino, que Jesus esperava ser instaurado no futuro imediato, que a gente chama de escatologia consistente. Esse ensinamento ético de Jesus estava designado somente para o breve intervalo antes da vinda do fim, e a gente chama isso de ética do ínterim. Não para a vida comum dos homens em sociedade, ou seja, o reino de Deus era um momento, né, para algo que estava por vir. Ele não servia, a ética do reino de Deus não servia para os homens viverem em sociedade. Então, todas essas percepções a gente vai entendendo que elas não dialogam com o que o texto bíblico fala, tá? Ele acreditava que o reino de Deus não havia chegado e que Jesus morreu em desespero e desilusão, para você ter uma ideia. Bultmann, que foi um teólogo, ele aceitou a aproximação iminente do reino escatológico como a interpretação correta da mensagem de Jesus, mas o verdadeiro significado do reino, ele deve ser compreendido em termos existenciais, como a proximidade e a exigência de Deus. Complicado isso, né? A gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade para entender o que é o reino de Deus. Isso desde sempre. Elas não conseguiam entender a mensagem a respeito do reino. Porque você falar de arrependimento é muito simples, é muito fácil. Mas falar sobre algo que não é palpável, algo que tem uma proposta de vida completamente diferente, é muito difícil. Então nós vamos perceber aqui que a escatologia realizada, ela não desconsiderou pura e simplesmente a linguagem apocalíptica.
ela vai compreender como uma série de símbolos representativos de realidades que a mente humana não pode aprender, sendo na realidade a ordem transcendente do tempo e do espaço, que vai surgir na história por meio da missão de Jesus. Ou seja, uma série de símbolos, de apontamentos, elas vão surgir na história a partir da pessoa de Jesus. E nesse momento, tudo que os profetas esperavam há muito tempo, a partir desse momento começa a ser realizado na história. Embora admita que o reino ainda aguarde a consumação além da história, que é aquele famoso já e ainda não. Comel, que é um teólogo também, ele entende que o significado primordial do reino é o eschaton, que é a nova era, análoga à do Apocalipse judaico. Jesus ele proclama que a nova era estava próxima. E esse filósofo, esse teólogo, Comel, afirma que ela está também presente na pessoa de Jesus. O futuro reino ele já teve as suas atividades iniciadas na pessoa de Jesus, na sua missão, nas suas pregações, nas suas atitudes. Ali iniciou o reino de Deus. Mesmo não ficando muito claro como era possível o reino ser ao mesmo tempo futuro e presente. Essa é a grande dificuldade de se entender o reino. Outros estudiosos, porém, vão afirmar que o reino era totalmente futuro, mas estava tão próximo que o seu poder podia se sentir no já, no agora, no hoje. Jeremias ele defende uma escatologia em processo de realização, interpretando o ministério de Jesus como um evento no qual o reino é realizado. Ele chega até a considerar João Batista como pertencendo ao tempo do cumprimento do reino, porque o Espírito Santo veio sobre ele e o tempo da salvação começou. Lembra de Zacarias, a oração de Zacarias? Que coisa linda, né? Os meus olhos viram a Deus, eu alcancei a salvação. Era tudo que ele precisava ver, né? Lindo demais. Como a mensagem de Jesus a respeito do reino, a expulsão de demônios, os milagres que ele fazia, o reino ele vem entrando na história com o pé na porta, ele vem arrebentando tudo. Mas Jesus aguardava uma consumação escatológica iminente do reino que envolveria a sua própria ressurreição e parousia. Lembra que a gente falou que esses eram sinais do reino? Então, ele inicia com uma pregação anunciando é chegado o reino de Deus. Mas não era só isso. Precisava que a ressurreição e a parousia acontecessem para que fosse completa a sua missão. Então Jeremias considera esses eventos como o triunfo de Deus. Quando tudo isso acontece, quando tudo que estava previsto acontecer, ele considera isso como sendo o triunfo de Deus. E em alguns círculos evangélicos, na América e na Grã-Bretanha, partindo das premissas que todas as profecias que estavam lá atrás do Antigo Testamento precisam literalmente ser cumpridas, um grupo de cristãos aí chamados dispensacionalistas que lê o texto bíblico e interpreta na sua íntegra. A gente lê e interpreta ao pé da letra. Eles fazem uma distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. Olha bem, onde o reino dos céus significa o domínio do céu sobre a terra. E o reino de Deus é justamente o reino prometido a Israel lá atrás no Antigo Testamento. Então, somente o Evangelho de Mateus, quando a gente lê, vai fornecer esse aspecto judaico do reino. Quando Jesus anunciou que o reino dos céus estava próximo, ele estava se referindo ao reino teocrático terreno, esse reino aqui na terra, prometido para Israel, um reino governado pelo Messias, sob o governo de Deus aqui na terra. Então, mas Israel, ele rejeita a oferta do reino. E ao invés de estabelecer o reino, Jesus introduz uma nova mensagem. Ele abre as portas do reino para todos os povos, oferecendo descanso e serviço para todo aquele que crê, iniciando aí uma nova família de fé, que abrange agora todas as raças, que é aquilo que a gente lê lá em Apocalipse, que João vê uma multidão de gente de todas as raças, línguas, tribos e nações, tá?
Então, o mistério do reino em Mateus 13, ele representa a cristandade assumida pelo domínio de Deus sobre a terra, entre os dois adventos de Cristo, tá? A chegada dele e a parousia. O fermento, lá em Mateus 13, ele sempre vai representar o mal. No reino do céu, a igreja ela pode ser corrompida, sim, pela falsa doutrina. É por isso que Paulo adverte, né, a respeito de falsos profetas, falsas doutrinas no meio da igreja. O Sermão do Monte, ele é a lei do reino dos céus. É a lei mosaica do Antigo Testamento, interpretada por Jesus ou reinterpretada por Jesus, e agora destinada a ser o código do governo do reino na terra. É o código de ética do reino de Deus aqui na terra. Então, o reino dos céus, que foi rejeitado por Israel, por causa da figura do Messias, que não se encaixava com o esperado, com a expectativa, ele agora vai ser consumado na volta de Cristo, quando Israel vai se converter e as promessas do Antigo Testamento a respeito da restauração do reino de Davi serão todas cumpridas. Então, o princípio básico dessa linha de pensamento teológico é que tem dois povos de Deus. Um é Israel e o outro é a própria igreja, com dois destinos sujeitos a dois programas divinos. O reino de Deus é o domínio real de Deus, que tem dois momentos. Um é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento na missão de Jesus. E o outro é a consumação no final dos tempos, que vai inaugurar o século futuro. Lembra que a gente falou sobre isso na última aula? Então eu vou dar uma pausa aqui, vou beber uma água, trocar essa água aqui que já está quente, e vou pra gente dar continuidade, tá bom? Já volto.